Olá pessoal, o tema a ser tratado aqui é produtos notáveis, tá? Então o primeiro produto notável aqui que a gente vai trabalhar é o quadrado da soma de dois termos. O nome já está dizendo aqui, é quadrado da soma de dois termos. Então como é que a gente faz para desenvolver? Qual é o resultado do desenvolvimento disso daí? Bom, de acordo com potência, o 2 aqui indica quantas vezes esse número aqui vai ser multiplicado por ele mesmo, tá? Aqui é o expoente, aqui é a base. O expoente indica quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. Então eu vou pegar x mais 2 e vou multiplicar por x mais 2 quantas vezes? 2. Ok? Então vamos lá. Aplicando a propriedade distributiva aqui, nós vamos ter o seguinte: x elevado a 1 vezes x elevado a 1, produto de potência de mesma base. Aplicando as propriedades de potência, a gente conserva a base e somos expoentes. O expoente aqui é 1, aqui é 1, então 1 mais 1, 2. Ok? Continuando a aplicar a propriedade distributiva, mais vezes mais dá mais. X vezes y, xy. Mais vezes mais dá mais. Y vezes x dá yx. Como nós estamos trabalhando no conjunto dos números reais, admite a propriedade comutativa. Então eu posso escrever xy, ok? Mais vezes mais dá mais. Y elevado a 1 vezes y elevado a 1, produto de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. Aqui o expoente é 1, aqui o expoente é 1. 1 mais 1, 2. Então, aplicamos a propriedade distributiva. Em seguida, nós vamos fazer o que? Reduzir os termos semelhantes. Professor, quando é que dois termos são semelhantes? Dois termos eles são semelhantes quando eles têm a mesma parte literal. Então, você vai ter que olhar para a letra. Aqui é xy, xy. Então, eles são semelhantes. Eu posso juntar. Quanto é 1xy mais 1xy? 2xy. Então, qual vai ser o resultado do quadrado da soma de dois termos? Quadrado do primeiro termo, somado com duas vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Ok? Então, de modo geral, aqui a gente pode estabelecer essa regrinha aqui, que o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, está aqui, ó, o primeiro termo aqui é x, o segundo termo é y. Então, vai ficar o quadrado do primeiro termo, que é x, mais duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é y, mais o quadrado do segundo termo. Ok? Então, vamos resolver aqui um exemplo. Eu quero resolver aqui, já vou aplicar direto a fórmula, não vou aplicar a propriedade distributiva, acho que não tem necessidade, você ganha tempo aqui, certo? Então aqui eu tenho o quadrado da soma de dois termos. O primeiro termo é 3x, o segundo termo é y. Então qual é o resultado disso daí? De acordo com essa regra, nós temos que o resultado disso daí vai ser igual ao quadrado do primeiro termo, somado com duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, somado com do segundo termo, o quadrado do segundo termo, ok? Então vamos lá. Quem é o primeiro termo? Qual é? Quem é não? Qual é o primeiro termo? O primeiro termo é 3x. Quadrado do primeiro termo mais duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, que é y, somado com o quadrado do segundo termo. Pronto, já está quase pronto aqui. Agora é só resolver. Quanto é o quadrado de 3? Aplica as propriedades das potências aqui, né? Quanto é o quadrado de 3? 3 vezes 3, 9. O quadrado de x? X ao quadrado. Mais 2 vezes 3, 6. X vezes y, xy. Mais, quanto é o quadrado de y? Y ao quadrado. Então está aqui
o resultado desse produto notável aqui. O quadrado de 3x mais y dá 9x ao quadrado mais 6xy mais y ao quadrado. Ok? Vamos resolver esse outro aqui. Da mesma forma. Isso daqui vai ser igual. Primeiro identifique qual é o produto notável. Quadrado da soma de dois termos. O primeiro termo é a elevado a 3, o segundo termo é 2b. Então vai ficar o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Qual é o primeiro termo? A elevado a 3. Então aqui eu vou botar A elevado a 3. 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo. Quem é o segundo termo? 2b. Mais o quadrado do segundo termo, que é 2b. Agora o que é que nós vamos fazer? Desenvolver essas potências aí. Então o resultado vai ser igual. Potência de uma potência. Você vai conservar a base e vai multiplicar os expoentes. 3 vezes 2, 6. Mais 2 vezes 2, 4. A elevado a 3 vezes B, A elevado a 3B. Mais, quanto é o quadrado de 2? 4. Quanto é o quadrado de B? B ao quadrado. Então, tá aqui o resultado de quadrado da soma de dois termos. No caso aqui o quadrado de A ao cubo mais 2B. Ok? O próximo produto notável que a gente vai trabalhar aqui é bem parecido com esse primeiro aí, tá? Nós temos aqui o quadrado da diferença de dois termos. Da mesma forma, vamos aplicar a propriedade distributiva, reduzir os termos semelhantes. Está vendo aqui? Aplica a propriedade distributiva e em seguida reduz os termos semelhantes. Igualzinho ao outro, só muda o sinal. Então vamos lá desenvolver. Aplicando a distributiva, x elevado a 1 vezes x elevado a 1. Produto de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Aqui é 1, aqui é 1. Então vai ficar x elevado a 2. Mais vezes menos. Não esqueçam de fazer a regra do sinal. Mais vezes menos dá menos. X vezes y, xy. Menos vezes mais dá menos, y vezes x dá yx. Como nós estamos trabalhando no conjunto dos números reais, eu posso aplicar a propriedade comutativa, tanto faz yx como xy, ok? Menos vezes menos dá mais, y elevado a 1 vezes y elevado a 1, y elevado a 2. Aplicamos a propriedade distributiva e agora nós vamos reduzir os termos semelhantes. Nós já vimos que dois termos são semelhantes quando eles têm a mesma parte literal. Xy tem a mesma parte literal, então aqui eu vou juntar. Soma de dois números com o mesmo sinal. Qual é a regrinha? Fazemos a soma normal, 1 mais 1, 2. E conservamos o sinal da parcela, né? Então, quanto é menos 1xy mais menos 1xy? Menos 2xy. Então, vai ficar x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado, ok? Então, de modo geral, podemos dizer que o quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, tá aqui, primeiro termo é x, segundo termo é y. Então vai ficar o quadrado do primeiro termo subtraído, ou seja, menos
duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, somado com o quadrado do segundo termo, ok? Então vamos resolver esse exemplo aqui. Temos dois exemplos aí para resolver. Eu vou aplicar a regrinha já direto, né? Aqui identificando o produto notável quadrado da diferença de dois termos. Então o resultado vai ser o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Qual é o primeiro termo aqui? O primeiro termo aqui é 3x. 3x. Qual é o segundo termo? Y. Aqui, y. Agora é só desenvolver. Desenvolvendo isso daí, nós temos que quadrado de 3, 9. O quadrado de x menos 2 vezes 3, 6. Xy mais o quadrado de y. Ok? Está aqui o resultado do quadrado da diferença desses dois termos aqui. Ok? Vamos para esse item B aqui. Quadrado da diferença de dois termos. Qual vai ser o resultado disso daí? O resultado é o quadrado do primeiro termo subtraído duas vezes o produto do primeiro pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo, ok? O primeiro termo aqui é a elevado a 3. Duas vezes o produto do primeiro, que é a elevado a 3, pelo segundo, que é 2b, mais o quadrado do segundo termo, que é 2b. Agora é só desenvolver. Potência de uma potência. Conserve a base, multiplique os expoentes. 3 vezes 2, 6. Menos 2 vezes 2, 4. A ao cubo, B. A ao cubo, B. Mais o quadrado de 2 e o quadrado de B. Está aqui o resultado do quadrado da diferença desses dois termos. É simples, está com a regrinha na cabeça. Se esquecer da regrinha, é só aplicar a propriedade distributiva, correr para o abraço. Ok? E por hoje vamos para o último produto notável aqui. O último da lista de hoje é produto da soma pela diferença de dois termos. Vamos identificar aqui o produto da soma pela diferença de dois termos. Quais são os termos? X e Y. Novamente, produto da soma pela diferença de dois termos, ok? Então vamos lá. O que é que nós vamos fazer aqui? Aplicar a propriedade distributiva. Então vou pegar x elevado a 1, vou multiplicar por x elevado a 1. Produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. O expoente aqui é 1, aqui é 1. 1 mais 1, 2. Mais vezes menos dá menos. X vezes y, xy. Mais vezes mais dá mais. Y vezes x dá yx. Como nós estamos trabalhando no conjunto dos números reais, eu posso colocar xy, aplicar a propriedade comutativa. Então, mais xy. Mais vezes menos dá menos. Y elevado a 1 vezes y elevado a 1
Produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Então vai ficar y ao quadrado. Então, apliquei a propriedade distributiva. Vou agora fazer o que? Reduzir os termos semelhantes. Quando é que dois termos são semelhantes? Quando eles têm a mesma parte literal. Então, note aqui que esse termo aqui, ele é semelhante a esse daqui. Eles têm a mesma quantidade, porém, os sinais são contrários, né? Quanto é menos 1 mais 1? Quanto é menos 1xy mais 1xy? Né? Então, aqui eu posso cancelar. Menos 1 mais 1 dá 0. A soma de números com sinais diferentes, dois números com sinais diferentes. Você subtrai seus módulos e faz dá o sinal do número maior, né, de maior valor absoluto. Mas no caso aqui eles têm o mesmo valor absoluto. Então 1 menos 1 dá 0. 0 não é nem positivo nem negativo. Então o que foi que sobrou? O quadrado de x menos o quadrado de y. Então, qual é a regrinha que a gente pode dizer aqui para o produto da soma pela diferença de dois termos? Então, o produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Está aqui, o produto da soma pela diferença de dois termos, x e y. O resultado vai ser o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. O primeiro termo é x, o segundo termo é y. Então vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Lá na frente nós vamos ver fatoração. Diferença de dois quadrados. Aqui a gente vem nesse sentido, produto notável, fatoração a gente volta. Ok? Então vamos aplicar a regrinha aqui do desenvolvimento desse exercício aqui. Primeiro, identificar qual é o produto notável. Produto da soma pela diferença de dois termos. Qual é o resultado? O resultado é o quadrado do primeiro termo. Então, aqui é quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Vamos identificar quem é o primeiro termo e quem é o segundo termo. O primeiro termo quem é? X ao quadrado. Quem é o segundo termo? 2y. Potência de uma potência. Conserve a base, multiplique os expoentes. 2 vezes 2, 4. Menos o quadrado de 2, o quadrado de y. Então está aqui o resultado desse produto pela diferença desses dois termos aqui. Ok? E por aqui a gente encerra a explicação desse assunto. Ok? Um grande abraço.